aluno lá do Mestre Bitcoin trouxe também, que comentou na comunidade do Facebook, é uma urgência, uma necessidade de, preciso fazer esse dinheiro ficar alto, né, valioso. Só que, na verdade, é porque essa ansiedade te gera porque você está muito apegado ao dinheiro tradicional, né? É sim o dinheiro estatal que você utiliza para pagar suas contas, é esse que você tem interesse de aumentar, e eu vejo um desespero exacerbado das pessoas de resolver a vida rápido. Então a pessoa, ela lança a mão de trocar o tempo dela procurar conhecimento por DeFi, procurar conhecimento por trade, por day trade, por swing trade, etc., sendo que, na verdade, as coisas mais simples são as que melhores funcionam. O que é mais simples? É você entender toda a dinâmica fundamentalista do Bitcoin, entender que ela vai ter uma curva de inflação reduzida ao longo de cada 4 anos, fazendo com que o poder de venda dos mineradores é menor. Então, os mineradores eles têm menos capacidade de vender e eles impactam, a venda do Bitcoin deles impacta cada vez menos a cada halving que acontece, e a urgência, a demanda crescente faz com que, inevitavelmente, o preço do Bitcoin busque um fundo, e quando ele encontra esse fundo que não é zero, ele faz o preço subir violentamente. E o momento em que muitas pessoas perdem tempo, né, elas perdem a oportunidade de comprar barato, é quando elas estão procurando por soluções rápidas, através de altcoins, ou através do mercado especulativo, do próprio day trading, do próprio DeFi também, tá? Que depois eu vou explicar por que muitas pessoas vão ficar perdendo tempo e dinheiro com protocolos DeFi, tá? Tem muita coisa muito boa em DeFi, mas também tem coisa muito bosta em DeFi que você só serve ferramentas inúteis para você perder tempo e dinheiro, tá? E poder se alavancar de forma completamente imbecil, pegando praticamente empréstimo dinheiro para se alavancar e apostar em outras coisas, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, então, basicamente gente, não esqueçam do básico, tá? Não esqueçam do básico. O que falta? 800 dias para o próximo round. Praticamente aí é o período pelo qual nos outros ciclos de baixa nós passamos, né? Na verdade, nós nunca passamos por um período verdadeiramente de baixa no Bitcoin, no sentido de ele perder valor e continuar perdendo valor do infinito, tá? A gente sempre tem alta. Essa é a questão. Só que, dependendo da tua ansiedade, e a ansiedade é uma projeção futura, né? Porque o nosso cérebro, o tempo todo, ele quer projetar à frente, projetar futuramente, é um sistema de defesa, né? Então, por exemplo, no tempo da escola, se você estava lá, final de semana, curtindo o final de semana, no domingo de noite, assistindo, sei lá, o Fantástico. Aí daqui a pouco um coleguinha do teu colégio liga para ti e fala, amanhã tu estudou para a prova de amanhã, e tu fala, que prova? O que acontece, né? Tu cria uma ansiedade interna, tu cria uma explosão de adrenalina, de ansiedade, tu é pego de surpresa e tu projeta que o teu futuro vai ser uma ruína porque tu projeta que como tu não estudou, consequentemente o teu futuro vai ser uma merda na segunda-feira porque você não estudou para aquela prova surpresa que você foi pego desatento. Então, para várias coisas, né, a gente precisa controlar essa ferramenta biológica, psicológica que existe de proteção contra a ruína, que para nós, em exacerbado no preço no mercado volátil, ela é um problema, tá? Então, a ansiedade gerada por você querer fazer dinheiro rápido e resolver os teus problemas atuais, eles mitigam, eles te cegam e deixam você incapaz de entender que o preço ele tem um determinado fator tempo, que a economia vai girar de uma determinada forma, que vai fazer com que, se você tiver a paciência, ou você conseguir reduzir a ansiedade, controlar a ansiedade, você vai conseguir surfar a maior parte do que acontece na ação do preço do Bitcoin, que é uma ação de alta. O Bitcoin ele sempre tem uma ação de alta no longo prazo. Então, nós temos o seguinte, à medida que vai passando o tempo, os mineradores eles têm menos poder de venda. Com os mineradores tendo menos poder de venda, é mais difícil a gente ter grandes quedas ou quedas muito absolutas, quedas muito prolongadas, tá? Porque as vendas elas são mais realizadas pelo próprio mercado num ponto de realização de lucro, por isso que nós temos geralmente dois anos de alta,
para um ano de realização de lucro e um ano de acumulação lateral. E, na verdade, independente das grandes quedas, nós temos sempre as retomadas de alta. Então, as pessoas elas querem viver isso daqui. Só que elas querem viver essas altas de 10.000%, mas elas não querem aguentar ver o ativo ou o patrimônio derreter 86%. Por isso que, dessa forma, você deve ter o impacto reduzido do derretimento do seu patrimônio através de pequenos aportes, mas contínuos aportes, que vão fazer com que você tenha um custo médio do preço perfeito ao longo do tempo. Então, vai ter períodos que você vai comprar muito barato e vai ter períodos que você vai comprar caro. Não importa, no final das contas você vai estar certo se você estiver sendo um acumulador. Uma das coisas que eu levei muitos anos para solucionar minha vida no mercado volátil é entender que quem ganha mais ou quem faz mais dinheiro, quem está mais certo no final das contas, é o cara que é acumulador e o cara que aproveita as oportunidades se o ativo não perde os fundamentos. Então, tô sabendo que o ativo não perde os fundamentos, ele serve como uma troca de valor internacional sem você ter barreiras, né? Sem você ter, por exemplo, sanções perante a sua carteira. Não existe um governo segurar e controlar o que acontece dentro da sua chave privada ou o que acontece dentro da sua carteira com a sua chave privada de uma moeda que não possui fronteiras e não possui uma nacionalidade específica, tá? Se você entende esses fundamentos, entende que esse ativo ele se torna cada vez mais valioso e ele funciona tão bem quanto uma moeda para fazer troca e transferência entre países, sancionados ou não, você vai entender que ele vai sempre, com uma demanda sempre crescente, você vai entender que esse ativo sempre vai voltar a ganhar valor ao longo do tempo, tá? Então não importa se você está vendo o Bitcoin derretendo 3, 4 meses sequenciais, em um dado momento no tempo, nós vamos chegar em um preço, determinada faixa de preço, em que a demanda vai ser o suficiente, a demanda existente vai ser o suficiente para segurar o preço, ao mesmo tempo causar uma pressão compradora, e a pressão vendedora, que era muito grande lá em 2013 pelos mineradores, em 2017 por parte dos mineradores também, a gente vai ter cada vez mais um mercado com muito mais dificuldade de você conseguir comprar barato nos próximos 3 anos, tá? Então, o que eu quero falar com tudo isso é, a gente está numa das melhores oportunidades da história de comprar Bitcoin barato. Mesmo ele valendo $38 mil, mesmo que ele caia para $24 mil, mesmo que ele caísse para $14 mil, ele está numa oportunidade, na minha opinião, numa fase, numa zona em que separa os homens dos guris, tá? Por quê? Porque em 2013 ninguém gostaria de estar no mercado. Em 2018 também ninguém queria estar no mercado. Aliás, 2013 não, 2014. 2014 ninguém queria estar no mercado, 2018 também ninguém estaria querendo estar no mercado. Mas no final, se você tivesse ficado no mercado em 2018, 2013, você estaria correto no final das contas, porque mesmo num período longo de queda, você estaria dentro de uma estrutura longa de alta, tá? Então, a alta, ela vai ser algo que vai recompensar sempre quem acredita nesse ativo e entende que ele é mais valioso do que o dólar, o real e qualquer moeda estatal existente na Terra hoje, tá?